Muito obrigado por ter acedido a esta entrevista, à Angola, essencialmente para abordarmos o 12 de junho, que é o Dia da Rússia, e também para trocarmos alguma impressão sobre a cooperação bilateral entre Angola e a Federação. Eu ia começar exatamente pelo Dia da Rússia. Do ponto de vista histórico, o que é que significa este 12 de junho? A 12 de junho significa para nós uma grande festa, maior festa do ano, porque isso significa que a Rússia começou a ser mesmo um Estado soberano, como que dizer, multinacional, mas unido nas fronteiras de um Estado que se chama Rússia agora. E claro que essa festa celebra-se sempre como uma festa de amizade, de reconciliação nacional, porque nós temos mais de 450 nacionalidades, e depois isso é também uma festa que dá grande impulso ao espírito do nosso povo multinacional, de muitas religiões, que também dá mesmo grande impulso ao espírito do nosso povo para construirmos o nosso Estado independente do ponto de vista não só político, mas também económico, social, humanitário, etc, etc, etc. E para nós essa festa muito, muito significativa, nesses quadros e nesse sentido. Sr. Embaixador, normalmente, que manifestações é que são normalmente agendadas para comemorar esta data? Mas sempre está... Na Rússia isso é uma grande data que festeja-se amplamente, mas aqui em Angola também. Nós preparamos agora, estamos em preparação de uma recepção de Estado, onde nós convidamos mais de 700 pessoas, e esperamos na minha residência. Nós vamos fazer amostras da nossa ciência, isso será uma exposição das fotos. Depois nós temos aqui também, nós celebramos, há poucos dias que nós celebramos uma festa da língua russa. E isso coincide com o dia de nascimento do nosso grande poeta Pushkin. E por isso que nós lá desenvolvemos uma exposição do vocabulário russo. Isso é alfabeto que foi feito em desenhos ligado com as contas russas. E isso é também expressa um pouco de magia, expressa um pouco da língua russa, do espírito russo, porque sabe que quando que inventaram aqueles contos, eles sempre tiveram um sentido muito escondido, mas muito importante para cada pessoa, para o desenvolvimento de cada alma do homem. E nós vamos ter essa exposição. Nós também vamos mostrar a cultura da Rússia, nós temos filmagens e vamos exibir. Nós também temos aqui e vamos preparar já a exibição das paisagens russas, porque sabe que a paisagem é muito diferente, como em Angola, por exemplo. No sul, o deserto, e também no sul da Rússia nós temos a mesma coisa, deserto, e no norte nós temos gelo, mas graças a Deus em Angola não há gelo ainda, mas de vez em quando a neve cai em Lubango. Mas também é muito diferente, temos florestas, temos láguas, mas como se sabe nós temos maior lágua, com maior mesmo jazigo da água potável na Sibéria. Isso é água Baikal, e mais pura, mais como cristal. Isso também é uma riqueza e o património do mundo. E nós vamos demonstrar essas riquezas aqui e claro que eu vou pronunciar um discurso como representante maior do presidente da Rússia, e vou dar uma visão o que é isso, a festa nacional, e depois vou dar visão sobre mesmo a cooperação entre a Angola e a Rússia, e depois um lugar, vou mesmo apontar alguns momentos do lugar de Angola na política da África Austral. Nós celebramos há poucos dias, nós celebramos agora o aniversário
da libertação da África Austral. E houve aqui uma conferência internacional. Ele também fez um discurso e eu sempre dizia que Angola ocupa um lugar especial nesta parte do continente, porque ele une como charneira entre a África Central e a África Austral, e tem o seu papel de reconciliador, o seu papel de uma entidade que traz a paz para o continente. E claro que o Presidente da República de Angola, João Lourenço, na qualidade do Presidente da União Africana, também faz muito para estabelecer a paz e a reconciliação no continente africano e assegurar mesmo a vida normal e próspera para todo o continente. Isso é, em geral, aos acontecimentos, mas cada vez, quando que for possível, é claro que eu vou exprimir a nossa posição sobre assuntos, diversos assuntos. Isso é política externa, política interna, e no exterior mesmo do país também nós temos muitos acontecimentos muito importantes, e claro que para nós também é muito importante participar nesses acontecimentos e criar os blocos em aspas, os blocos de amigos para defender o mundo multipolar e a paz e a segurança no mundo. Sr. Embaixador, há poucos dias, horas digo, da Rússia comemorar mais um aniversário, qual é o panorama que pode fazer em relação àquilo que é a situação socioeconômica da Rússia, tendo já em conta aquilo tudo que já se conhece, todo o poderio econômico financeiro da Rússia, mas eu gostaria de ouvir do Sr. Embaixador como é que a avaliação faz, não é porque estamos a falar da Rússia enquanto nação, da situação socioeconômica do país. Sim, mas tem que ir para a Rússia e testemunhar isso, porque nós temos um provérbio que é melhor uma vez ver do que 100 vezes ouvir. Mas posso confirmar que agora a Rússia ela levantou-se de joelhos depois dos anos 90 do século passado, quando que a União Soviética era destruída completamente, a economia caiu, e a vida social também piorou muito. Mas, pouco a pouco, nós começamos a tomar a posição na arena interna, antes de tudo, do nosso país. E nós organizamos o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, que começou a se aperfeiçoar passo a passo. E, claro que agora nós podemos competir com os outros países, os países do Ocidente, por exemplo, e tomando em conta esse perigo para o Ocidente começou a sua ofensiva e eles começaram a introduzir as sanções contra a Rússia, porque quando criou-se um sistema pós-soviético, nós também tomamos rumo à cooperação com a Europa, antes de tudo, porque nós gostaríamos de chegar a ser um elemento de um sistema que existia neste mesmo continente. E por isso que nós trocamos de experiências, nós mesmo deixamos as nossas portas e os empresários europeus chegaram ao nosso país, eles trouxeram as suas tecnologias, nós também abrimos as possibilidades de extrair as nossas riquezas e aproveitar as nossas fábricas que foram construídas ainda nos tempos da União Soviética. E essa interligação era bastante forte e nós pensávamos que esta interligação poderia ser uma garantia de paz, porque quando que as entidades internacionais se tiverem esse tipo de ligações, esse tipo de estreitamento das nossas relações, eles não vão tentar desencadear algum conflito ou alguma guerra. Mas aconteceu que isso não funcionou.
não funcionou e nós percebemos porquê. Porque a Rússia começou a tomar a força e começou mesmo a representar não só perigo, mas também como uma agente na arena internacional que podia apresentar uma concorrência em relação às economias capitalistas, às economias imperialistas que estavam não ao nível de crescimento, mas afinal de contas aconteceu o que acontecer e por isso que mesmo foram introduzidas as sanções contra a nossa terra e nós sofremos muito porque nós perdemos logo a ligação com as finanças mundiais, com a economia mundial, porque a produção era interligada estritamente e claro que nós recebemos peças sobressalentes do Ocidente e nós começamos a abrir as empresas de construção de automóveis, as empresas de produção de mercadorias civis para o povo com a ajuda das empresas multinacionais e foi retirado tudo isso, e foi retirado o financiamento e isso foi feito para derrubar a Rússia. E claro que foram pretextos diferentes. Antes isso foram pretextos, isso é a luta diplomática, porque começaram sem qualquer base a lançar contra a Rússia acusações contra a Rússia, que a Rússia mesmo envenenou os espiões e depois a Rússia não fez isso e ninguém podia provar, ninguém podia testemunhar que isso aconteceu e que isso mesmo a parte do trabalho da Rússia. Mas isso foi primeiramente feito mesmo por parte de derrubar o significado da Rússia na arena internacional e por isso que começaram a destruir os monumentos da Segunda Guerra Mundial para mostrar ao público, à opinião pública, que a Rússia não venceu nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Patriótica, e depois para demonstrar ao seu público, reunir esse público em volta de uma ideia que a Rússia não tem mesmo ter essa significância no seio da ONU, no seio do Conselho de Segurança e assim por diante. E esse processo como um novelo, ele sempre aumentava e depois agora foi concentrado em sanções diferentes. E quando começou o conflito na Ucrânia, isso também reforçou as sanções e começou mesmo a ação para derrubar a Rússia, para destruir a Rússia como Estado, como potência. E nessas condições nós fomos perante uma escolha, como que agir mais. Nós tentamos, antes de tudo, encontrar os novos parceiros no estrangeiro, isso é, o continente africano, com quem nós reforçamos significativamente nos últimos tempos as nossas relações. E testemunham isso mesmo, aqueles fóruns, cimeras, a Rússia e a África, que foram aplicados nos últimos anos. E depois nós começamos a tentar encontrar os parceiros na Ásia, isso é, em primeiro lugar, a China. Mas claro que nós não podíamos sobreviver sem nós próprios começamos a renovar, a restabelecer a nossa economia própria, sem investimento exterior, sem mesmo ajuda exterior. E passados algum tempo, já nós podemos testemunhar que nem crise na Ucrânia, nem mesmo essas ações militares que sempre esvaziam os orçamentos, nem mesmo sanções financeiras, esse bloqueamento dos fluxos financeiros, isso é congelamento das nossas contas, congelamento mesmo daquelas somas que nós tivemos nos bancos estrangeiros foram congelados também. Esse dinheiro, isso é uma grande soma. E nós fomos obrigados a pensar em construir a nossa economia por nossas próprias mãos. E nós fizemos isso agora.
E agora o Estado próprio, quando que o estrangeiro, por exemplo, o europeu, aonde mesmo que foi desligado, eles próprios desligaram-se dos nossos gasodutos, do nosso petróleo, dos recursos minerais, outros. Eles recusaram-se para castigar a Rússia, mas afinal de contas castigaram só eles próprios. Como que eles tomaram uma pistola mesmo e atiraram contra a sua perna. Mas, quando eles chegam agora à nossa terra, eles veem que a Rússia vive próspera. Mas há todas as mercadorias, não há falta dos produtos alimentícios. Nós começamos a própria produção eletrónica, nós já começamos a renovar a produção dos aviões, já reforçamos o nosso trabalho mesmo no espaço cósmico e esses passos já demonstraram que o nosso país grande tem recursos minerais suficientes e, em geral, mesmo esse país autossuficiente. E por isso que nós só trabalhando já conseguimos defender-se daqueles ataques que foram feitos pelo Ocidente. Isso é da forma das sanções, principalmente. E eles pensavam que eles podem sufocar o nosso Estado, sufocar a nossa economia, mas não conseguiram. E agora desenvolve-se mesmo a indústria e progresso significativo. Nós também temos um sistema financeiro e nós cooperamos com os nossos amigos nos diversos blocos, nas diversas organizações, como, por exemplo, BRICS. E ele tem mesmo os países com maior população, com maior PIB no mundo. Isso é Índia, Brasil e outros países também, China, Rússia. E unindo isso é uma grande força econômica, força política, e agora nós tentamos a diminuir um pouco o significado do dólar no comércio internacional, porque mesmo isso demonstrou que é uma moeda insegura que pode mesmo ser utilizada para destruir algum dos seus parceiros inconvenientes, vamos dizer assim. E por isso que mesmo agora nós estamos a tentar introduzir as moedas nacionais em intercâmbio comercial entre os nossos parceiros e a Rússia. Mas eu posso agora dizer que a Rússia cresceu muito, e a mentalidade dos homens já demonstrou um grande patriotismo que foi demonstrado pela nossa juventude, o que é o mais importante, porque a juventude é o futuro de cada nação. E depois eu posso testemunhar que esses acontecimentos em volta da Rússia, eles uniram o povo, uniram a população. E nós somos agora unidos. E como se sabe mesmo, o povo unido jamais será vencido, etc. Mas o progresso foi muito significativo. Ok, Sr. Embaixador, esta também é uma oportunidade para nós abordarmos a cooperação bilateral entre a Rússia e Angola. Qual é o estado atual desta cooperação? Que avaliação é que pode fazer sobre ela? Agora estamos a viver num mundo com notícias falsas. Eles reinam agora e todo mundo agora vive de mentiras. E aos homens simples é muito difícil de separar a verdade da mentira. E reina agora numa informação virtual, numa realidade virtual, vamos dizer assim, reina agora a ideia que a Angola afastou-se da Rússia. Porque o Ocidente começou a investir mais, começou a cooperar mais, começou a influenciar mais, mas isso só a realidade virtual, porque os factos dizem o contrário. A nossa cooperação desenvolve-se, a nossa cooperação reforça-se, porque nós temos uma base sólida, o espírito
Isso é um base mais sólido no mundo. E o espírito mesmo é comum, porque nós, em conjunto, lutamos pela independência de Angola. Em conjunto, nós defendemos a Angola da invasão das forças externas. E eu devo dizer que, desde a obtenção da independência, o Estado angolano cresceu muito. Ele já transformou-se muito, como a Rússia tem transformado. E por isso que nós conhecemos um ao outro na altura da luta de libertação nacional. Mas passou um tempo, quando que a União Soviética era destruída completamente, e nós não tivemos as possibilidades de prosseguir com essa cooperação, e passou já 30 anos, mais de 30 anos. E agora nós somos outros Estados. A Angola, um Estado, com a sua economia, com as suas transformações políticas, partidárias, etc, etc, etc. E a Rússia também mudou-se muito. E nós temos que habituar-nos a conhecer, mais uma vez, um ao outro. Mas aquela base de fraternidade, aquela base de irmandade que esteja mesmo, que foi naquela altura entre os nossos povos, ela não desaparece nunca. E o povo angolano e o povo russo sempre está mesmo, tem a atitude para com Angola e vice-versa, com um espírito especial. E por isso que nós agora estamos a construir, se foi antes mesmo, isso é uma cooperação de ajuda de um Estado para outro. A Angola era fraca, ela mesmo inexperiente nos assuntos do Estado, inexperiente na arena internacional, e a União Soviética sempre ajudava porque ele aconselhava de construir um sistema parecido à União Soviética. Um sistema de socialismo, um sistema, isso significa que um Estado onde que reinava o poder do povo. O poder do povo e o povo que dirigia o seu destino e que controlava as economias. Mas depois, quando que os sistemas mudaram-se, agora nós tentamos encontrar as duas vias de cooperação, na base de vantagem mútua, mas tomando em conta que nós já temos aquela harmonidade e que nós temos já na base de nossa cooperação e mesmo futura cooperação, a base do espírito comum, porque os nossos conselheiros militares, os nossos consultores militares, eles deixaram aqui o sangue, o seu próprio sangue, e por isso que essa semente lançado na terra de Angola vai dar as suas plantas. E claro que nós, se liberarmos mesmo as tradições das nações indígenas na América Latina, por exemplo, eles, como que eles atendiam à fraternidade, eles cortaram um pouco o couro, não é? A pele, e depois, quando que aparecia sangue, eles mesmo colocaram mão a mão para trocar de sangue. E isso significa que eles ficaram mais do que irmãos. E a mesma coisa aconteceu na luta pela independência nacional. E essa fraternidade está no sangue dos nossos povos. E claro que ela vai ajudar muito a cooperação futura. Mas podemos testemunhar o quê? Nós lançamos um satélite. E o satélite ele está a trabalhar agora no espaço. Ele dá os seus frutos. E Angola é o primeiro país no continente africano que possui indústria, da sua indústria espacial. É o primeiro e o único país da África que tem a sua equipa científica, que criou-se quando que foi mesmo construído aquele satélite, porque os angolanos não só acabaram as nossas universidades, não só mesmo obtiveram a formação necessária, mas também na prática eles seguiam a construção do satélite. Isso é experiência
única no mundo, não só na África, mas no mundo. E quando eu falei com o diretor do Centro de Direção do Satélite, ele mesmo confessou, quando que ele esteve numa conferência internacional, ele disse, quando que ele falava com os seus colegas, ele viu que muitos deles não possuíam tantos conhecimentos que possuíram angolanos. Quer dizer que não só criamos uma indústria espacial, mas também nós aqui criamos uma camada científica dos especialistas que podiam não só dirigir, não só mesmo dar algum trabalho a favor dos serviços do satélite, mas também podem prosseguir esse trabalho científico para melhorar a exploração daquele satélite. Mas esse satélite também é bastante potente. Mas, como se sabe, isso é segundo, é Algosat 2, e foi mesmo reforçado e pode dar grandes vantagens não só para os assuntos para o Estado, mas também para o povo simples, porque ele tem mesmo vasta mesmo, vastas frequências transmitidas do satélite para a Terra, e pode dar mesmo não só o internet de alta velocidade, mas também pode dar a possibilidade de fazer operações cirúrgicas à distância. De Luanda pode ser dirigir mesmo essa operação no Bengo, por exemplo. A Rússia ainda continua a prestar assistência no funcionamento do satélite? Sim, continuamos, claro. Mas, antes de tudo, nós cooperamos no aperfeiçoamento do centro de direção do satélite. Nós também agora estamos a discutir o assunto ligado com a ampliação e aperfeiçoamento da base terrestre do satélite, que vai dar mais possibilidades de exploração do satélite. E claro que nós cooperamos também na base científica. Ao nível científico também, a utilização do satélite. Porque o satélite tem mesmo a vida curta e temos que aproveitar ao máximo isso. E claro que nós podemos testemunhar, porque nós vimos como que a Angola concluiu acordos diferentes com os seus vizinhos, com os seus países, para emprestar as possibilidades do satélite para o desenvolvimento daqueles países também. Isso só um exemplo, mas também existe cooperação militar. Nós temos aqui conselheiros, esses conselheiros também ajudam a reforçar a capacidade defensiva do Estado. E depois nós temos cooperação técnica, nós temos cooperação nos vários domínios, por exemplo, domínio humanitário. Anualmente nós prestamos 300 bolsas estatais. Isso é a quota. A quota que mesmo pode ser contada como 300 bolsas. Anualmente, gratuitamente, por conta do nosso Estado. Mas, para além disso, há várias universidades que também prestam as suas bolsas aos estudantes também gratuitamente. E, por exemplo, neste ano, mais ou menos 420 angolanos matricularam-se e já estão prontos para ir para a Rússia para estudar. Mas no ano passado isso foi 450 pessoas. Pode imaginar, 450 pessoas. E eles estão livres a escolher a sua profissão. Eles estão livres a escolher o estabelecimento do ensino superior. E mesmo a cidade onde está situa-se aquele estabelecimento do ensino superior. E eles espalhados por todo o nosso país. São quantos no geral nesse momento? Isso ninguém contou, mas dizem que agora na Rússia estudam mais ou menos mais de 20 mil estudantes da África. Mas tomando em conta que nós agora enviamos cada ano 400 pessoas, eles estudam 5 anos e durante 5 anos isso está a aumentar cada ano. E depois, passando 5 anos, eles saem de... uma marca importante. Mas sabe que, em comparação com a Europa, eu como acidente iluminado, dizemos assim, não é?
os africanos, depois de acabarem os seus estudos, ficam lá. Eles não regressam para o seu país para contribuir com o desenvolvimento da sua economia. Mas quanto que aos russos, eles regressam todos. Eles regressam todos para buscar aqui trabalho, para contribuir para o desenvolvimento do seu Estado. Amanhã, se for presente na nossa festa, vai testemunhar que uma orquestra sinfónica Caposoca, que é composta pelos angolanos de idade mesmo, não mesmo adulto, não são adultos, e eles de um bairro mais pobre, que não tem nem recursos nem finanças para enviar essas pessoas para a escola. E o diretor dessa escola, o Sr. Fansoni, ele mesmo construiu a sua escola no bairro mais pobre, porque eles podiam atingir, as crianças podiam atingir essa escola a pé. E nós também ajudamos, nós enviamos para a Rússia 64 esses mesmo membros da orquestra para estudarem nos estabelecimentos superiores do ensino da música. E eles também já, parece que mais de 20 pessoas já regressaram e outros já estavam a estudar na Rússia. Mas pode imaginar, para uma orquestra, para as pessoas que não têm recursos para sustentar os seus estudos no estrangeiro, eles recebem gratuitamente essas possibilidades. É a política da Embaixada, isso é escolher entre mesmo as famílias mais pobres, os jovens mais vocacionados para os estudos e abrir para eles as possibilidades de se formar, de receber a formação superior. E por isso que nós organizamos aqui as Olimpíadas. Por exemplo, a Olimpíada, chegou o tempo de estudar na Rússia. E nós damos tarefas, eles cumprem, e os vencedores, eles logo são matriculados para os estudos na Rússia. E não só aqui, em Luanda, nós fazemos isso também na periferia, nas terras remotas, isso é nas províncias, onde que os candidatos, vamos dizer assim, os candidatos inespres, não têm possibilidade de atingir a Luanda para passar provas, para matricular-se, e por isso que nós aproveitamos isso. Nós aproveitamos para a população mais pobre e abrimos as possibilidades de obter uma formação superior em vários domínios, porque eles próprios escolhem a sua profissão. Há muitos médicos, há muitos engenheiros, mesmo espaciais, há engenheiros de extração de petróleo, há outras especialidades, mas isso também é uma cooperação muito estreita. E depois na esfera de cultura, isso é só humanitárias, mas também nós temos a cooperação económica. Eu penso que isso vai dar um grande impulso, porque existem os mecanismos que ajudem mesmo ao desenvolvimento dessa cooperação. Aqui foram criadas duas organizações. Isso é dois conselhos, não sei, conselhos ou câmaras de comércio entre a Angola e a Rússia, aqui também. E na Rússia também foi criado isso, quando aqui o presidente da República de Angola, João Lourenço, esteve na Rússia, isso era em abril, no início de abril de 2019, foram criadas duas organizações logo paralelamente. Isso é uma Câmara de Cooperação Económica aqui em Angola, que foi encabeçado pelo Sr. Ganga, isso é o PCA do Diamante. E da nossa parte, isso era o Ivanov também, o presidente da nossa maior empresa estatal, que encabeçou a parte russa. Isso quer dizer que a Câmara de Cooperação Rússia-Angola. É aqui a Câmara de Cooperação Angola-Rússia. E nós temos estes mecanismos
que também estão capazes a acelerar a nossa cooperação e dar um grande impulso. Mas somente nós agora estamos a tentar encontrar as outras formas da nossa cooperação nas condições das sanções, nas condições de manifestações hostis por parte do Ocidente. E claro que nós vimos, e eu também sinto muito, quando que vejo como é que eles tentam destruir a nossa cooperação. Mas, afinal de contas, esse processo, a vida corrige tudo. A vida sempre é assim. Até que ponto esses embargos têm afetado a cooperação, sobretudo econômica, entre a Angola e a Rússia? Claro que afetou muito, porque sabe quando que nós temos capacidades de resolver os assuntos financeiros, de pagamento em principal, isso prejudica muito, mas isso também destrói o sistema ocidental que foi feito em volta do dólar. E destrói-se aquele controle financeiro, económico, dos mais fortes no mundo contra mais pequenos, contra mesmo aqueles que estão em desenvolvimento. Também isso não se passa mesmo sem vestígios alguma ação. A ação sempre tem a sua contra-ação. E por isso, sim, isso dificulta de um lado. Mas nós encontramos outras vias, outras possibilidades. Essas possibilidades já diminuem mesmo as possibilidades como dólar. E quem perde disso? O dólar perde, porque quando que há a operação e nós fazemos pagamento através do dólar, sempre ele tem mesmo a sua percentagem. Os seus lucros, eles perderam os seus lucros. E a mesma coisa com os transportes, com seguros dos transportes. E, por exemplo, mas sob o pretexto de sanções, eles roubam abertamente mesmo os nossos bens. Quando que nós enviamos os adubos para a África, e claro que os nossos navios não podem mesmo dirigir-se diretamente para a África, eles têm que passar a alguns portos também europeus. É quando que eles entraram no porto europeu, eles foram bloqueados, congelados, logo foram sob como que arresto, não é? E quando nós pedimos devolver isso, eles recusaram-se de devolver o nosso bem. Eles disseram que sob sanções, e isso é mesmo a resposta sobre mesmo as agressões da Rússia contra outro país e assim por diante. Mas, afinal de contas, nós propomos. Esse adubo está mesmo sem trabalho. E nós podemos oferecer isso à África. E podem mesmo libertar esses navios para que os africanos pudessem mesmo receber isso sem pagamento algum. Eles também recusaram fazer isso. E nós dirigimos-nos à ONU e dissemos que a ONU tem que mesmo tomar controle sobre essa mercadoria e distribuir gratuitamente entre os países que necessitam dos adubos. E isso grande mesmo quantidade. E não aconteceu nada. E roubaram, simplesmente roubaram. Mas isso também dá um exemplo para todos. E o exemplo negativo. E claro que os outros países, eles já começaram a estar com medo que contra cada país pode ser mesmo desencadeada essa luta financeira, esses mesmos alavancos que podem mesmo dar vantagens para uma parte e desvantagens para a outra parte. E claro que isso também dá uma atmosfera de incerteza. Cria uma mesmo atmosfera de incerteza no mundo e nessa atmosfera de incerteza já vários agentes económicos eles estavam descontentes do sistema que foi formado antes. E agora estão a criar outro sistema de igualdade, de justiça. E claro que isso prejudica aqueles alavancos que foram utilizados contra esses países durante mesmo essa luta económica. Mas isso é um processo muito complicado, um processo também muito doloroso, antes de tudo, para ambas as partes. Mas, afinal de contas, eu penso que a vida sempre é assim, não é? Quando que vai lançar um lixo para uma lagoa, por exemplo, passado 10 anos, 11 anos, não é? 15 anos,
esse lixo será mesmo transformado para outra coisa e a água vai se libertar desse lixo e ficará mais puro, não é? E é a mesma coisa assim. Senhor Embaixador, temos empresários russos a investir em Angola? Temos empresas russas que estão em Angola? Claro que nós temos aqui empresas, sim. Que setores é que estão presentes? Eles estão nos setores, por exemplo, de produção do café. Eles estão a comprar café, estão a comprar cacau, estão a procurar as possibilidades. Há mesmo empresas que vendem doces aqui em Angola, isso pode ser bons, pode ver, isso são da Rússia mesmo, e estão aqui, eles estão a explorar. Quando que foi mesmo a Cimeira Rússia-África, estava uma delegação presente em São Petersburgo e eles discutiram com várias regiões as possibilidades de cooperação. Isso é na esfera de produção de aviação, isso é helicópteros, pode ser mesmo aviões ou alguma coisa desse tipo, mais ou menos. Há nossas regiões que são interessadas muito nessa área. Depois, parece que existe a possibilidade de cooperar na área do petróleo, porque existem lacunas, e esses lacunas podem ser preenchidos pelas duas empresas, e já discutiram isso. Mas, principalmente, discutiram também o desenvolvimento da herdade agrícola aqui em Angola. E a nossa, por exemplo, região grande, isso é a região do Leningrado, porque mesmo existe São Petersburgo. E em volta dele, eles ficaram como um nome antigo. Isso é a região do Leningrado. Eles maiores produtores do chocolate e do café na Rússia. Eles estão interessados nessas matérias. E por isso que eles estiveram de acordo de examinar, e parece que já estão a fazer isso, em obter aqui os terrenos específicos onde que é possível produzir o café e cacau. E a empresa russa vai chegar para cá para investir, para depois fazer um ciclo fechado, quer dizer que investimos na terra, plantamos árvores, colhemos, mesmo recolhemos os frutos e depois transformamos isso em cacau ou em café e logo transportamos isso para a Rússia, onde que se vende isso. Quer dizer que não há problemas nem com investimento, nem com a venda daquelas mercadorias que foram criadas aqui na herdade agrícola. Que eu saiba, agora esse problema grande para Angola. Por exemplo, no interior de Angola pode-se produzir 2 vezes por ano, 2 colheitas por ano, ou 3 colheitas por ano. Mas quando que se produz aquela produção, ela tem que ser logo utilizada, senão ser estragada. Mas não há comunicação com a cidade, não há estradas bem preparadas para isso, não há jazigos, não há paióis especiais que podiam assegurar a conservação desses produtos. E o problema é nisso, porque pode produzir mais, mas a quem vender? Não pode mesmo atingir a cidade. Mas se for uma infraestrutura conveniente para isso, e a produção agrícola, mesmo, não, os produtos agrícolas, antes de tudo, eram muito menos caros do que mesmo importados do exterior. Isso é o problema. Mas aqui nós fazemos um ciclo fechado, de início até mesmo à venda. Asseguramos tudo isso e todas as partes vão mesmo ganhar com isso. Quantas empresas russas que estão a operar aqui? Mas sabe que ainda mesmo há muitas empresas, mas são muito pequenas. Eles estão a tentar, a examinar mesmo a produção mesmo do peixe mesmo nós, como que estamos isso, a produção artificial, isso é, nas piscinas especiais, não sei. É isto mesmo. É. Depois há empresas, como eu disse, no chocolate, depois há cooperação. Não, empresas mesmo, há cooperação financeira também existe. E claro que estão mesmo a preparar, nós estamos a preparar mais cimeiras e mais mesmo conferências internacionais, económicas, ante tudo, onde que agora participam os angolanos e estão a escolher tal ou tal esfera de cooperação. Mas posso também testemunhar que está aqui uma grande empresa, Yandex. Yandex, isso é uma empresa que trabalha na internet. E ela mesmo assegura aqui em Angola o trabalho dos táxis. E isso mesmo faz-se na base legal, antes de tudo, e
na base cívica, vamos dizer assim também, porque isso é também um círculo fechado, porque nós transportamos para cá as viaturas, criamos uma base de táxis. Esses táxis começaram a trabalhar na cidade com a direção no internet, e o Estado recebe os seus impostos, as taxas diferentes, e isso é mesmo muito mesmo transparente. Vê-se logo onde está, quantos rublos, kwanzas, isso é assim. E eles trabalham aqui, só a chamada de telefone, através daquela plataforma de Yandex, que foi criada, e trabalha-se não só aqui em Angola, em vários países. E mesmo os táxis que trabalham aqui, eles dão um grande mesmo lucro e grande vantagem para ambas as partes. Isto também é mais uma empresa, mais 3 empresas, porque mesmo 2 parques de táxis e depois uma plataforma. E essa empresa vai assistir e tem o seu mesmo canto especial na Conferência Internacional Angotic, que será organizada no dia 12 de junho, e pode mesmo assistir, se quiser, e ver aquela exposição desse. Tem quantas viaturas envolvidas nesse serviço? Sabe o quê? Quando é que eu pergunto, ele diz, isso é um segredo comercial, mas, afinal de contas, eu posso ficar várias centenas. E não só em Luanda, em várias cidades. Com tudo isso, afinal, há trocas comerciais. Qual é o volume de negócios já? Mas agora é muito reduzido por causa daquelas sanções, por causa de incapacidade de estabelecer um sistema de pagamento. E por isso que mesmo nós começamos a importar menos de trigo, menos de farinha e menos de outros produtos. E claro que de Angola nós agora só utilizamos a possibilidade de transportar importar alguns frutos tropicais. E por isso que a volume é muito pequeno. O volume é muito pequeno, mas eu penso que vai crescer. Vai crescer isso. Sr. Embaixador, eu sei que as duas partes, Angola e a Rússia, têm trabalhado para aumentar o nível de cooperação e atingir para outras áreas. Sei também que está em estudo, né, uma reunião da Comissão Mista Intergovernamental. Sim. Pois, o que é que se prevê negociar nestes encontros? Que áreas é que se pretende atingir nesta cooperação? Mas eu não posso dizer precisamente, porque cada reunião ele tem a sua ordem de dia e planeia também os temas para discutir. E agora, a vez de Angola de aceitar essa reunião, essa sessão da Comissão Mista, e nós esperamos agora a proposta de uma data por parte de Angola, em que ele poderia receber mesmo a nossa delegação, mas habitualmente participam da nossa parte só mais de 400 e tal empresários. E eles também tragam as suas propostas em diferentes áreas, mas somente isso depende agora da parte angolana. Mas graças a Deus que foi admitida a lei que permite mesmo criar não só as empresas mistas, mas também as empresas puramente mesmo estrangeiras, e por isso que mesmo as possibilidades abrem-se mais do que antes. E claro que os nossos empresários estão a olhar para a África, mas o fenómeno existe, porque eles têm já as suas ligações habituais, seguras. E claro que para ir para outra região, para outro continente, onde mesmo há receios de perder os seus capitais, isso sempre mesmo dá um certo mesmo o pensamento, o certo pensamento de, antes de ir para lá, esclarecer qual é a situação, quais são as condições de aplicação dos capitais estrangeiros. Essas reuniões dão essa mesma visão
dá uma visão não só mesmo por parte de Angola, mas também por parte da Rússia, porque nós também, como já disse agora nessa entrevista, que a Angola mudou-se muito e a Rússia mudou-se muito. E nós agora temos que habituar-nos às novas realidades nos nossos países e encontrar aquelas vias de comunicação, aquelas vias de cooperação. E claro que isso é mesmo sempre o caminho espinhoso, não é? Porque isso não só depende da economia, das finanças, isso também depende dos homens com os seus sussos, com os seus receios e assim. E claro que isso é um processo que vai durar-se algum tempo, mas afinal de contas eu penso que vai resultar. Sr. Embaixador, a Rússia também tem uma forte presença em África. Qual é o posicionamento de Angola na cooperação entre a Rússia e a África? Mas claro que nós achamos que a Angola é um país muito importante. Isso não é o segredo, que nós temos a cooperação muito mais desenvolvida como outros países. E isso também depende do desejo, antes de tudo, do setor privado. Porque quando que era a União Soviética, dirigia o Estado. E o Estado que determinava as áreas de cooperação, investia e depois corria os seus próprios riscos. Isso foi o Estado. Mas agora, como já tenho dito, que a Rússia transformou-se muito, e agora essa cooperação é dirigida pelo capital privado, que também é muito cauteloso, que também é mesmo assim, não só cauteloso, mas também tímido, não é assim, para investir a grandes somas. E sabe que a regra do capital privado, isso é ir para aquele lugar onde existe maior lucro. E, por exemplo, uma vez eu pedi mesmo a entrada para Angola uma maior companhia agrícola que podia dar aqui um grande impulso ao desenvolvimento da economia agropecuária, da criação do carne suíno mesmo, da produção da carne suína. E eles disseram que não há tempo, porque a China abriu mesmo as portas, eles mais necessitam e o lucro seria muito mais do que mesmo aqui em Angola. E claro que eles escolheram esse caminho. E por isso convencer o capital privado sempre também a tarefa de mim, antes de tudo, como embaixador. Mas essa mesmo tarefa pode ser cumprida somente quando que a Angola vai demonstrar ou ficará mais atraente para o capital privado. Porque quando que o Estado dirige, ele mesmo não só pensa no lucro, mas também pensa na política, pensa mesmo nas ideias, como que foi na União Soviética, por exemplo. Se construir o socialismo, nós vamos ajudar. E ajudar é ajuda desinteressada. Mas agora é outra coisa. Mas a Angola, sempre, eu já sublinhei aqui que a Angola é uma charneira entre a África Austral e a África Central. Ele tem mesmo um papel muito importante nestas regiões do continente. E claro que a Angola é cheia dos recursos minerais. Ele tem grandes possibilidades de transportes. E o corredor Lobito, por exemplo, pode ver. E outros empreendimentos aqui em Angola demonstram isso. E isso também tem grande potencial. Como é que a Rússia pensa capitalizar essa presidência da Angola na União Africana para aproximar-se mais da África? Mas claro que nós temos contactos aos vários níveis entre os nossos governos. E claro que nós sempre discutimos os assuntos, não só políticos, mas também económicos, e depois nós tentamos aproveitar essa presidência de Angola na África, na União Africana. E claro que essas ideias estão sempre mesmo na atmosfera.
e sempre estão mesmo na mesa das negociações. E eu penso que isso também dá algum resultado, mas porque eu vou dizer uma coisa. Quando que nós decidimos que chegou o tempo para reforçarmos a nossa cooperação com a África, nós já criamos mecanismos diferentes de ajuda para esse processo. E, como já tenho dito, mesmo a Cimeira Rússia-África, a primeira Cimeira foi mesmo organizada em 2019, em outubro, em Sochi, onde foram reunidos todos os presidentes do continente e discutiram também os assuntos ligados com a cooperação em geral com a África e particularmente com cada um país. E claro que a União Africana também fez grande contributo a esse processo, porque essas cimeiras foram preparadas não somente pela Rússia, mas também com a ajuda da União Africana, do presidente antigo, Sisi, do Egito, que também assinava os convites para os presidentes a essa cimeira. E agora nós prosseguimos, nós vamos organizar a terceira cimeira em 2026. E claro que este ano estará mais uma cimeira em aspas, isso é a cimeira dos ministros dos negócios estrangeiros, também no formato Rússia-África. E o que é importante, esses cimeiros vão passar aqui em África, num dos países do continente. A cimeira, a conferência dos ministros dos negócios estrangeiros este ano ainda, e nós já estamos a escolher este país e estamos em negociações, não só com os países, mas também com a União Africana. E nós também traímos as possibilidades da União Africana a contribuir com o relacionamento da Rússia com a África. E a África com a Rússia. E da África com a Rússia. Mas qual é o objetivo da Rússia que nós vemos dessa cooperação? E o proveito que nós vemos dessa cooperação? Qual é que é mesmo a tarefa, antes de tudo, da Rússia no seio dessa cooperação? Mas nós sabemos muito bem que o mundo agora é inseguro, porque existia há algum tempo a unipolaridade do mundo. Isso prejudicava muito mesmo ao mundo, ao próprio mundo, e todos perceberam isso, e por isso que começou a se criar outro sistema multipolar, mais equitativa, mais justa. E a Rússia encabeça esse processo. Ele tem força para isso. Mas nós necessitamos, na arena internacional, os nossos parceiros que também partilhavam essas ideias, que podiam mesmo defender essas ideias, sublinho, defender o que é o mais importante. Quem pode defender essas ideias? Só aquele Estado que é forte economicamente, seguro socialmente. Esse Estado já tem os seus interesses nacionais. E está pronto, porque ele é forte, ele está pronto mesmo a defender os seus interesses nacionais na arena internacional. E esses mesmo interesses nacionais, eles coincidem com as ideias da Rússia de construção de um novo mundo. E por isso que essa cooperação é dirigida para reforçar os países da África. Não retirar os lucros, não retirar mesmo os recursos humanos, não retirar os recursos minerais, não. Reforçar esses países para que sejam mais fortes, para que eles possam defender os seus interesses livremente, sem olhar para trás. Então ele vai me pressionar. Ele começou mesmo a ataques contra mim, congelação das contas, utilização do dólar, mas não se lembra quando que mesmo foram fechados aqui todos os bancos? Quando que mesmo congelaram mesmo as contas de transferência de dólar para elas nos Estados Unidos. Isso era, parece que em 2015, mais ou menos. E isso quase colapso para a economia. Nem vender, nem comprar. Isso é hegemonia que prejudica e pode mesmo pressionar esses Estados a defender
a posição que não é mesmo é a posição favorável para os meus interesses nacionais. Só quando que eu for forte, se eu for forte, eu claro que posso defender sem olhar para trás. E nós podemos unir esses esforços países para defender os interesses do mundo. E por isso que mesmo a política da Rússia para a África é isso, reforçar cada país para reforçar o continente. Dar possibilidades ao desenvolvimento, dar tecnologias novas. Dar também um sistema financeiro livre da pressão dos outros países, dos mais fortes. Dar a economia bastante forte para que ela possa sustentar ataques contra a população. E a população não pode ser dirigida, então vamos consumir o mundo aqui, então eles vão agora cortar a ajuda e nós vamos agora morrer. Não. Nós somos fortes economicamente e vamos sustentar qualquer que seja ataque. E isso também é tarefa da Rússia, reforçar o continente, reforçar o seu parceiro, porque esse parceiro sabe que essas ideias são alienáveis para cada pessoa humana. E a humanidade, ela exige agora a transformação do sistema para o sistema mais justo. E claro que nós estamos conscientes disso. E nós reforçamos agora os nossos parceiros para construirmos em conjunto e para defendermos em conjunto esse mundo mais justo e mais equitativo. Sr. Embaixador, uma última questão. Diga. A Angola celebra este ano os 50 anos de independência. Uma independência que também teve uma colaboração muito forte da Rússia, sobretudo a defesa do país no limiar da proclamação da independência, da defesa contra as invasões externas. Envolvido 50 anos, que Angola é que o Sr. Embaixador vê? Que país é que temos? Eu dizia mais, não só 50 anos de independência, mas também 50 anos, no mesmo dia, 50 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre a Rússia e a Angola. Mas passou 50 anos e claro que cada país tem o seu caminho, as suas metas para atingir. E claro que a Angola também desenvolve-se nesse sentido. Claro que existem vários métodos de reforço de um país. Por exemplo, a criação de indústria. Ele exige mais financiamento. Ele exige mais dinheiro, mais ligações internas. E isso significa que pode baixar o investimento social. Eu mesmo fui aqui. Eu também fazia parte da CCPM, Comissão Conjunto Político Militar, e isso também passou nas minhas mãos. Eu vi como que se formava aqui um sistema político. Quando que apareceram mais partidos, e não sei se o senhor sabe, mas agora existem mais ou menos 70 partidos em Angola. Isso o que significa? Isso significa que já cresceu a democracia, já cresceu o multipartidarismo, o que é mais importante para dirigir os destinos do seu país. E agora parece que criaram-se mais esforços. E daqui a 2 anos nós vamos ter as eleições gerais, como sempre. E esses partidos estão prontos a concorrer e a dar as suas ideias, as suas visões mesmo do desenvolvimento de um país. E claro que a Angola agora mais coesa, eu vejo isso. Antes foi uma guerra, e guerra civil. Nós vemos como que a UNITA mesmo combatia contra mesmo o Implar, como que mesmo o FUNALA combatia também contra a UNITA. Agora não temos isso. Nós chegamos a 2002, a Angola chegou a 2000, pode marcar mesmo. 2002. Que eu digo, nós atingimos, porque a nossa sangue está aqui nessa terra, como já disse antes, tem dito antes. Nós também vivemos com Angola. E por isso que, não por acaso, eu disse que nós chegamos a uma reconciliação nacional em 2002. E agora estamos a construir a paz. Estamos a lutar pela prosperidade, pelo desenvolvimento económico, pelo desenvolvimento industrial e mesmo democrático. E isso também dá uma visão mais complexa
de Angola que isso é verdade, porque Angola, isso também é multinacional. Há muitas tribos, diferentes línguas, há suas tradições, suas visões. E como aqui, mas fazer coincidir, mas não é? Coincidir não, essas tradições, essas ideias, essa mentalidade, também é uma tarefa muito grande. Mas existe só uma ideia da nação e essa ideia está elaborada. Eu penso que Angola parece de certo modo diferente dos outros países da África. Nesse sentido, da mentalidade do espírito dos homens. E isso, vamos ver o que será no futuro, mas agora, de 50 anos, já chegou à paz, chegou à reconciliação nacional, chegou ao multipartidarismo, que é um traço específico e principal da democracia. Vamos ver qual que será a democracia depois, como que será mesmo formado o sistema político. Isto também é muito interessante. Esses são os processos que também são muito interessantes, não só para observar, mas também participar nisso. Sr. Embaixador, diga-se que era a última, mas surgiu mais uma pergunta. Diga. O Sr. Embaixador mostrou aqui que conhece muito de Angola, já conhece o país há muitos anos. Eu gostaria que fizesse um breve historial, não é? Da sua vivência aqui em Angola, quando que chegou, em que setores ou que áreas é que já trabalhou? A área é só uma, diplomacia. A área é só uma. Ainda era jovem quando que cheguei para Angola. E eu estudei na universidade e eu mesmo aprendi a língua portuguesa. E por isso que mesmo eu aprendia também as ciências das regiões da África, da expressão portuguesa. E claro que mesmo nós aprendíamos a economia dessas regiões, a história dessas regiões, e desses países, antes de tudo, não só região, mas Guiné-Bissau, Cabo Verde, depois São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, 5 países, e estudando, aprendendo isso mesmo. Eu também fui ligado estritamente com esses países, com a vida desses países. Eles se libertaram em 75. Eu entrei na universidade em 81 e acabei em 86. E comecei a sua carreira diplomática em Cabo Verde. Eu passei lá 5 anos e posso dizer que eu fiquei apaixonado por essa terra. Mesmo tocou-me muito o amor dentro de cada homem. Eles não fecham nem janelas, nem portas, não nem gatunos, nem roubos, nem nada. E o povo, muito simples, era naquela altura muito pobre e sempre estava pronto a ajudar a outro, a dar a última coisa que ele tinha. Para mim era uma coisa muito, muito chocante, antes de tudo, porque o mundo em que nós estamos a viver, ele mesmo ensina não a ajudar a outro. Este mesmo, ele não pode fazer a sua carreira, então ele não é capaz de fazer isso, e nós podemos menosprezar essa pessoa. Mas aqui eu vi isso, coisa. Eu percebi logo, as tradições da África são muito fortes de longa data. Eles têm as suas tradições desde mesmo a criação daqueles tribos que foram distribuídos aqui pela África. E quando que eu cheguei para Angola, isso era 91, 92, eu cheguei como garante de paz. Dentro da comissão, a conjunto político militar, eram também os meus companheiros dos Estados Unidos e de Portugal, que foram também garantes, e duas partes, a UNITA e o governo de Angola, do MPLA, que estavam em negociação na base dos acordos do BICES. E nós visitamos vários cantos do país. E nós visitamos mesmo Jamba. E nós nós fizemos acantonamento das tropas, desarmamento das tropas, o problema de desminagem, o problema mesmo de mobilização, e depois nós chamamos também as forças da ONU para criarem as escolas especiais profissionais para dar profissão àqueles desmobilizados porque eles não sabiam nada para além de atirar contra alguém.
Sim, era impossível. Outros tempos. Então, mais uma vez, queremos agora, a Angola agradece por esse precioso tempo, que foi já longo, e contamos a voltar a ter em próximas ocasiões. Tá, muito obrigado. Era uma conversa vasta, muito vasta, e parece que mesmo nem sempre que pode utilizar esse material para a sua informação, mas a comunicação sempre dá vantagens para ambas as partes. Comunicando, nós fazemos enriquecer um ao outro. Isso também é uma coisa muito importante no relacionamento humano. E só com o relacionamento humano nós podemos reforçar a paz, reforçar a segurança. E nós vamos costumar de não ter medo um do outro. Obrigado. Tá, muito obrigado, foi um prazer. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.